Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós unidos na fé, nesse dia 5 de abril, sábado da quarta semana da Quaresma. Hoje é dia de São Vicente Ferrer, presbítero. Peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. O evangelho de hoje, tirado de João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão disseram: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias sairá da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhe: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surgem profetas." E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, o mundo é assim, né? O mundo é cheio de opiniões, ainda mais hoje em dia, com as internets, as redes sociais e tudo mais. O que a gente mais encontra é o mundo a ditadura da informocracia, que a gente fala, né? Quer dizer, a democracia da informação. Informocracia é a democracia da informação, que acaba sendo uma ditadura porque nunca fomos tão desinformados, né? Nunca fomos tão alienados, nunca fomos tão desinformados e tão desorientados na nossa vida como nós somos hoje. O que nós temos? Uma discussão a torno de Jesus. Jesus é condenado, Jesus já está sendo perseguido, Jesus faz um discurso, as pessoas começam a ouvir, e aí começam as dúvidas e as opiniões a respeito de Jesus. Alguns dizem: "É um profeta", outro: "É o Messias", viu? Outro que ele é outra coisa, viu? Mas há uma dúvida: mas ele é de Nazaré, da Galileia. O Messias não deveria ser de Belém, da terra de Davi? Então há sempre dúvidas a respeito de Jesus. Alguns acreditam, outros não acreditam. Não pode vir um Messias da Galileia, de Nazaré, viu? Não pode, tem que ser de Belém. Então gira em torno das discussões. Os guardas que foram prender Jesus voltam e dão testemunho: "Nós nunca ouvimos alguém falar assim." E os fariseus e doutores da lei respondem: "Você viu algum dos nós acreditar nele? Até vocês são enganados." Então quer dizer, nós temos os guardas que escutam Jesus: "Nunca alguém falou assim." Nós temos gente que acha que ele é o Messias, nós temos gente que acha que ele é o profeta. Tem gente que não, porque existe o preconceito da origem, né? Quer dizer, ele não nasceu em lugar nobre, ele nasceu entre os pobres, ele nasceu em lugar de terra desconhecida. Nazaré não tem histórica. Então a gente vai vendo esse drama e essa manifestação diante de Jesus. E as coisas são assim no mundo em que nós vivemos. Tudo depende do ponto de vista da partida de onde eu estou e do olhar que eu tenho. Alguns olham para Jesus e encontram um profeta. Outros olham para Jesus e encontram o Messias, o Salvador. Outros olham para Jesus e duvidam porque a origem não é em Belém. A origem dele é de território da Galileia, de Nazaré. Os soldados escutam e ficam admirados e voltam sem ele. Viu? E aí, nós nunca ouvimos alguém falar assim. Os fariseus e doutores da lei dizem: "Por acaso você viu alguém igual entre nós acreditando nele?" Viu? E procuram armar a condenação. Nicodemos tenta defender.
Escuta, mas a gente não pode condenar alguém sem ouvi-lo. A gente não pode julgar alguém sem ouvi-lo. A gente não pode fazer isso. Viu? E aí Nicodemos é chamado de ignorante. Até você desconhece as Escrituras? Vai estudar. Vai estudar para você perceber que tem algo errado por aí. É esse tipo de comportamento. Eu me recordo uma vez atendendo uma pessoa, uma jovenzinha de 16 anos, e ela queria me convencer da existência do diabo no formato que ela acreditava. E se estava santo, e se estava um trem complicado, não sei o quê. Eu disse, não, moça, a coisa não é bem assim, não. Mas ela queria me convencer que o diabo existe no formato que ela queria, viu? E eu disse que não é bem assim. A tradição bíblica judaica cristã e a tradição da Igreja Católica não apresenta o diabo assim. A tradição, às vezes, popular, sim, mas a bíblica, não. Mas não adiantou. E ela respondeu, o senhor deveria estudar um pouquinho mais. E saiu e foi embora. Viu? Outra me liga e vê alguma coisa na minha paróquia e diz que aquilo é proibido. E eu, com 26 anos, digo, não, tem outros critérios para avaliar isso. E ela diz que insiste que foi coisa errada que aconteceu na minha paróquia. Eu tenho 26 anos de padre, aquela mocinha que mal é uma católica, mal resolvida na vida, viu? Que agora sabe tudo, viu? Quer dizer o que pode e o que não pode. Viu? Então, quer dizer, a gente vive essa dificuldade humana, a gente vive essa crise humana, viu? E essa dificuldade de que quando a gente resolve perseguir alguém, a gente usa todos os argumentos possíveis para perseguir. Por isso vamos rezar agora a oração da campanha da fraternidade. Ó Deus nosso Pai, ao contemplar o trabalho de Tuas mãos, vistes que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de Tua obra e hoje experimentamos as suas consequências. Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dai-nos, nesta quaresma, a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de Ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço. Até mais.